Fala galera dos Bravos, estamos aqui iniciando mais uma live de bate-papo dos Bravos e daqui a pouco nós vamos dar início a nosso bate-papo. Nosso convidado é o pastor psicólogo Carlos Henrique e ele vai estar nos ajudando na construção, no crescimento desse conhecimento do tema de hoje. O tema de hoje está ligado ao relacionamento familiar, tendo em vista a nossa mudança, a nossa rotina toda nesse cenário, né, de crise, de isolamento social. Daqui a pouco o pastor Carlos Henrique vai estar aqui conosco e vamos falar sobre a síndrome da hiperconvivência. Já estamos vendo aqui algumas pessoas já entrando na nossa transmissão e daqui a pouco o pastor Carlos Henrique vai estar aqui conosco para iniciarmos o nosso bate-papo, tá bom? Eu vou fazer o convite a ele aqui. Fala, Marcelo. Fala, pastor, tudo bem? A paz do Senhor? Tudo bem, a paz. Acho que eu não sei como é que fica melhor. Acho que é assim, né? Assim fica melhor para mim, fica certinho. Sim. Tudo bem. Bom, pastor, aqui a gente já está vendo aqui algumas pessoas já entrando na nossa transmissão. Seja bem-vindo a todos. Aqui, a Nete Nunes está conosco, o Glorosa também está aqui, a Pamela está aqui, seja bem-vinda, Pamela, saudade sua. Eliane Borges, Hugo Shinoda, o Ângelo está aqui também conosco, bastante gente já entrando aqui, pastor. Então, pastor, a Keila Carvalho também está aqui com a gente, seja bem-vinda, Keila. Então, pastor, estamos aqui neste dia, nesta noite, né, vamos dizer assim, e para falar sobre um tema super atual, até que eu comentei com o senhor, a gente conversou sobre isso um pouco, né? Sim. E realmente tem aguçado o interesse de sabermos mais sobre esse assunto, que é a síndrome da hiperconvivência. A nossa sociedade, ela tem mudado totalmente a sua rotina, né? E a gente vê reflexos na família, nosso relacionamento dentro de casa, por estar sendo intensificado de acordo com o que está acontecendo no cenário mundial, vamos dizer assim. Mas aqui no Brasil, vemos assim algumas coisas diferentes que estão acontecendo, e isso é uma síndrome, um nome novo aí que surgiu aí nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social. E eu gostaria de convidar o senhor, depois que o senhor se apresentar, para falar conosco sobre o que é isso, o que é essa síndrome da hiperconvivência, o que seria esse termo aí que parece até um monstro, né, para a gente, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, irmãos da Igreja Congregacional da Alcântara e aqueles que não são da Igreja Congregacional da Alcântara, mas que foram convidados para estar aí, né? Tem pessoal aqui entrando. Sim, a gente sempre compartilha, né, os eventos, e aí alguns amigos, alguns irmãos vão confirmando a participação, e é uma maneira da gente estar junto, né? Num dia de sábado, estamos todos em casa, então nos encontramos aí dessa forma. Então, é um prazer, Marcelo, poder retornar aqui a esse espaço e poder, sempre com a proposta de conversar sobre, né? Não é uma proposta de ensinar, de palestrar, mas uma proposta da gente poder pensar sobre esse tema e construir juntos algumas coisas a respeito desse assunto. Então, obrigado desde já pelo convite, a você, ao pastor Yalan, pela confiança de sempre, né? Poder estar com vocês aí mais uma vez. Prazer. Então, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Eu realmente, eu gosto muito de conversar com o senhor, e esse bate-papo aqui eu acredito que vai ser muito bom e de crescimento de conhecimento mesmo, né, para a gente saber o que a gente vai, quais as nossas ações em relação a isso, prevenções em relação a isso, se for o caso, né?
E para a gente entender um pouco sobre o assunto do que está acontecendo nesse mundo, o que está acontecendo nas nossas famílias, o que está acontecendo na nossa igreja, né? Porque tudo reflete, tudo tem uma consequência, né? Depois que essa pandemia estourou, muitas coisas talvez que eram já, que acontecia, né? Antes, mas talvez elas potencializaram ou ficaram mais fortes, né? Nesse momento, assim, ficaram mais visíveis, né? Mas até o senhor falou que seria algo assim, de repente um termo que era já antigamente utilizado e hoje a gente está usando esse termo aí de hiperconvivência, síndrome de hiperconvivência. Mas o que seria isso? Para a gente começar aqui sabendo o que é o assunto para a gente atualizar o pessoal que está acompanhando a nossa live. Certo. Na verdade, o termo, né, a expressão síndrome do hiperconvívio ou da hiperconvivência, o termo ele realmente é novo, ele de fato é um termo novo. Né? Mais um termo novo que aponta para problemas antigos. Então, é um nome novo, de fato, né? Mas um nome novo para falar de coisas antigas, de problemas antigos. Né? E um nome novo, assim, apenas uma maneira, né, nova de tratar de velhos problemas, porque, na verdade, nós estamos vivendo um momento completamente único em nossa história. Né? Nenhum de nós, da nossa geração ou de uma geração adiante de nós, nenhum de nós viveu um problema semelhante como esse, uma situação semelhante como essa. Né? Então, o nosso meio mudou. Né? O ambiente em que nós vivemos mudou. O mundo mudou. À medida em que o mundo muda, à medida em que o meio em que nós vivemos passa por mudanças, passa por alterações, isso inevitavelmente vai refletir no nosso comportamento, vai refletir na nossa maneira de ser, de existir, de estar no mundo. Né? E aí se afeta a nós, naturalmente afeta a todas as instituições das quais nós fazemos parte. Uma dessas instituições é a família. Né? Então, quando a gente fala de síndrome da hiperconvivência, já existem até outros termos para tratar de outros problemas que já são percebidos nesse momento. Não sei se você já ouviu falar, não vou gastar o tempo aqui com isso, mas a gente já está tratando da questão do Zoom fatigue. Né? O Zoom fatigue já é... Pois é, já é uma nova... um novo problema de saúde que já é percebido pelos médicos, pelos psicólogos, que é a questão da fadiga que vem por conta da exposição e do trabalho virtual. Por isso que é Zoom fatigue. Pegaram lá o Zoom da plataforma, né? E, exatamente. Então, assim, o excesso de fadiga por conta da exposição em demasia às redes sociais, ao trabalho virtual, o pessoal que está trabalhando no home office, enfim. Então, assim, são maneiras que a gente tem de tentar traduzir o que está acontecendo no nosso corpo, o que está acontecendo no nosso organismo, né, e que afeta as nossas relações. Então, quando a gente fala de síndrome da hiperconvivência, quando a gente fala de síndrome, a gente fala de algum tipo de desorganização. Né? Toda síndrome aponta para algum tipo de desorganização. Por alguma razão, o nosso organismo entrou numa bagunça, né? Se desorganizou nas suas funções, na sua forma de existir, de ser. E aí os sintomas dessa desorganização começaram a aparecer. Né? Então, a gente classifica uma síndrome quando a gente começa a observar alguns sintomas que revelam essa desorganização e, a partir desses sintomas, a gente, então, chega a um diagnóstico. Quando a gente fala de síndrome da hiperconvivência, a gente está falando de uma desorganização dessa estrutura familiar, né, que começa a se revelar
a partir desse excesso de convívio, a partir desse excesso de tempo juntos. Claro que a família, ela sempre conviveu. A família, enquanto núcleo, né, ela nasceu, ela foi estabelecida para ter a sua existência em comunidade. Mas nós não convivíamos na mesma intensidade de tempo como nós temos convivido nesses dias. Né? Cada um tinha a sua função, cada um tinha o seu trabalho, cada um tinha a sua rotina, cada um tinha as suas atividades. Nos encontrávamos em um dado momento. Vamos pensar assim, uma família com seu funcionamento bem tradicional, onde o homem trabalha, a esposa trabalha, os filhos estudam, enfim. Normalmente você tem uma série de rotinas que você desenvolve ao longo do dia, e aí você se encontra no final da noite. Né? E aí quando você se encontra no final da noite, dependendo da dinâmica de cada família, às vezes mal dá para você conversar, mal dá para você se sentir juntos. Né? A gente vai cumprir ainda algumas atividades, vai organizar algumas coisas e vai descansar, porque no dia seguinte você tem que voltar à sua rotina. E aí, quando chega no final de semana, você tem um tempo maior, você se organiza para fazer alguma coisa. Quando a gente fala de hiperconvívio, de hiperconvivência, você fala desse tempo que ficou intenso e que precisa ser vivido dentro de limites. Então, a nossa liberdade, em um certo sentido, ela foi tirada, ou pelo menos limitada. Né? A família foi toda para um mesmo espaço, um espaço comum. Né? E aí nós passamos a conviver 24 horas por dia. Né? Com algumas exceções no sentido de algumas saídas, algum tipo de atividade que nos leva para fora de casa, mas nós já estamos há mais de 60 dias, exatamente hoje, dia 24, 23, né? 63 dias que nós estamos oficialmente confinados. Oficialmente dentro de casa. Cada um tem vivido de um jeito, né? Mas esses 63 dias, eles trouxeram um convívio muito intenso, muito estreito e muito próximo. Desse convívio muito intenso, muito estreito, muito próximo, alguns sintomas começaram a aparecer que apontavam para essa desorganização. E aí por isso é que a gente então vai identificar como síndrome. É uma desorganização desse convívio familiar que aparece por causa desse excesso. Só para a gente entender um pouco mais tecnicamente, Marcelo, assim, para a gente conseguir compreender e situar isso dentro da dinâmica da família, porque você pode pensar assim, mas as famílias sempre tiveram problemas, as famílias sempre viveram seus momentos difíceis. É fato. Né? Toda vivência familiar, seja a família mais bem estruturada, mais funcional, toda vivência familiar pressupõe a experiência de passar por crises. Toda família vive as suas crises. Toda a família. Até para ela poder se organizar melhor, para ela poder crescer, ela precisa viver as suas crises e passar por essas crises. Só que essas crises, a gente, quando fala na crise familiar, a gente normalmente divide entre as crises previsíveis e as crises imprevisíveis. As crises previsíveis que toda família inevitavelmente vai viver, elas dizem respeito à dinâmica da família, que a gente chama de ciclo vital ou ciclo de vida. Né? O que é um ciclo vital da família? Vai desde o casamento, do novo casal que se forma, até o desfecho dessa história, ou naturalmente falando, seria com a morte, com o luto, né, de uma das partes, ou com um divórcio, com uma separação. Né? Nós vamos seguir pelo viés natural, né, até que a morte os separe. Né? Nessa família que consegue dar conta desse ciclo de vida que vai desde a concepção da família, da constituição da família, do casamento, até o desfecho com o luto, essa família passa por fases. Né, que são as fases do ciclo vital. Então, por exemplo, o casal recém-casado vai viver a crise de adaptação, todo mundo já passou por isso. Né? Como é difícil sair da casa do pai, sair da casa da mãe, começar uma família nova.
ter que lidar com novos costumes, enfim. Quando você estiver se estruturando, vem os filhos. Aí essa família entra numa verdadeira bagunça, né? É uma nova fase desse ciclo. Então, essa família passa por uma crise mesmo. Crise que toca as questões financeiras, crise que toca a questão do relacionamento do casal, porque vai ter interferência de um outro agora, antes era o casal sozinho, né? Então, assim, isso é inevitável. É uma crise previsível. A gente já sabe que vai enfrentar. Né? Aí a entrada dos filhos, a ida dos filhos para a escola é um outro momento, a entrada na adolescência, haja crise nesse momento, né? A entrada dos filhos na juventude, escolha de profissão, saída de casa para a universidade, casamento dos filhos, né? O famoso ninho vazio, quando o casal se vê sozinho, mais uma vez, aposentadoria, até chegar um luto. Tudo isso é considerado como fases de uma vida familiar. E todas essas fases, elas geram uma crise, por conta daquilo que eu falei, da desorganização. Mas é uma crise que desorganiza para organizar. Né? Já viu faxina de casa? É necessário passar por essas crises. É necessário passar. Para o crescimento da própria família, Sim. né? Sim. Isso é normal. Né? Sim. Como é que uma criança começa a andar? Caindo, né? Caindo, ela começa se escorando, engatinhando, aí sobe, fica de pé, daqui a pouco senta, aí ensaia os primeiros passos, aí cai novamente, né? Ela vai assimilando esses movimentos, ela vai amadurecendo até que ela consegue caminhar e aí ela vai crescer. Então, assim, para você andar, você tem que cair. Você não anda sem cair. Para você ficar de pé, você tem que se arriscar. Né? Então, é preciso passar por essa desorganização. Eu ia dar o exemplo da casa, né, da faxina, as donas de casa sabem muito bem isso, né? Assim, a bagunça que é para você organizar. Né? A bagunça que é para você limpar. Ninguém limpa a casa sem bagunçar a casa. Ninguém organiza a casa sem primeiro desorganizar. Cada faxina que você dá, você organiza um pouco mais. Né? Então, quando a gente fala de crise previsível, a gente está falando disso. Momentos naturais de mudança na dinâmica dessa família, né? E que vai fazendo com que você cresça enquanto família. A questão é que ao longo desse ciclo de vida, desse ciclo vital, existem não só as crises previsíveis, mas também as crises imprevisíveis. É aquilo que não estava no programa, é aquilo que a gente não estava esperando, é aquilo que a gente não estava contando. Por exemplo, um desemprego. Né? Alguém da família que contribuía para o orçamento doméstico e que ficou desempregado. Isso vai gerar uma crise e a gente não estava prevendo que isso fosse acontecer. Né? A perda de uma pessoa que não está dentro dessa ideia do ciclo da vida, da morte que vem com a idade, com o envelhecimento, uma morte súbita, um acidente, né? Uma gravidez, a gravidez de uma filha, né? Ou do filho, né? Que vai ser pai, e isso não estava dentro desse programa da família. Enfim, essas são as crises imprevisíveis. E assim, não sei se todos nós estamos prontos para as crises previsíveis. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas para as crises imprevisíveis, justamente por serem imprevisíveis, ninguém está preparado. Né? E aí, quando nós falamos de pandemia, e por causa da pandemia, a quarentena, o isolamento social, o confinamento, nós estamos falando de um momento de crise, e uma crise imprevisível. Ninguém estava preparado para viver isso. Ninguém estava preparado para viver em confinamento. Ninguém tinha se organizado para esse hiperconvívio. A nossa rotina estava toda organizada, toda arrumadinha. Né? Por mais bagunçada que estivesse, era uma bagunça que a gente conseguia dar conta. Já estava acostumado com aquilo, né? Já estava acostumado com aquilo. Né? E aí chega, então, essa crise imprevisível, né? E aí toda crise é uma desorganização, e aí trouxe essa desorganização para dentro da casa. Então, por conta de tudo isso, é que a gente começou a olhar para a família, para a dinâmica da família, para os sintomas que começaram a aparecer e foi dado esse nome, né? Estamos vivendo a síndrome da hiperconvivência. Todas as famílias, de alguma maneira, estão passando ou vão passar por isso. Então, isso seria
a síndrome da hiperconvivência. Uma desorganização que se dá por conta desse excesso de convívio. Pastor, tendo em vista essa questão da desorganização, né, principalmente no âmbito familiar, a gente, como o senhor falou, a rotina mudou totalmente. Antes a gente tinha que conviver com a pessoa não de forma tão intensa como a gente está vivendo agora, né? Exato. Então as pessoas conseguiam tinham seus compromissos, seus trabalhos, mas elas gostavam de se reunir assim quando tinha um tempo melhor, era o final de semana. Era um final de semana que nem no final de semana geralmente as pessoas, de uma maneira geral, ficam confinadas. Elas tentam se relacionar, quer ir para o shopping, quer ir para um cinema, quer ir lanchar, fazer alguma coisa, né? Assumir algum compromisso, fazer alguma reunião com os amigos. Isso era normal antes, né? Hoje não. Hoje a gente tem que ficar de uma forma imposta, né? Obrigatoriamente confinado em um espaço, né, convivendo com as mesmas pessoas todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Sim. E isso, provavelmente, assim, em algumas famílias, tem gerado esse tipo de crise, né? Sim. E como eu vi alguns comentários lá na China, que depois disso, depois desse período de pandemia, assim, deu uma normalizada lá na China, as pessoas começaram a sair de casa, até isso deu um reflexo assim um pouco negativo nos casamentos, entre os casais, porque quando o pessoal começou a sair, começou a querer se divorciar, o número de divórcios aumentou demais lá na China. Será que isso aqui será que o Brasil está caminhando para isso também? Será o que a gente pode fazer para que nos preocupemos com isso, né? Para que a gente, no final das contas, haja, né? A família haja de impulso, com emoção e chutar o balde, como o pessoal fala, né? Depois dessa crise. Sim, sim. Então, Marcelo, assim, essa notícia chegou, né, no Brasil, na cidade de Xi'an, foi constatado esse aumento no número de divórcios. Não tenho acesso a nenhum número nesse sentido, não tenho acesso a nenhuma pesquisa nesse sentido. Chegou dessa forma mesmo, assim, constatou-se o aumento do número de casos de divórcio, tal, enfim, após a pandemia. Não sei. Agora, no Brasil, nós já temos, de fato, o relato, dados, né, que apontam para o aumento no número de casos em relação à violência doméstica e a outros tipos de abusos no relacionamento familiar. Isso já tem sido discutido, isso já tem sido falado, né? Até porque nós estamos no meio do negócio, né? Então a gente ainda nem tem como avaliar os resultados disso, se vamos ter casais se separando ou não, enfim. Mas já é fato, né? Já é fato que houve aumento no número de casos de violência doméstica e de outros tipos de abuso, verbal, sexual, enfim. O que é de se esperar justamente por conta desse hiperconvívio. Agora, eu acho que é importante a gente enfatizar isso. Não é, assim como não foi, independente de eu saber se isso é verdade ou não, em relação à China, isso não é provocado pela quarentena. Eu acho que assim, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Não é o isolamento social, não é o confinamento que está gerando o divórcio ou aumentando o número de violência doméstica. Não. O isolamento social, a quarentena, só está revelando um problema que já existia. Isso é fato. Então, ninguém está se separando porque está isolado 63 dias. Ninguém está agredindo um ao outro porque está isolado 63 dias. Não. Quando a gente começa a ouvir a respeito dessas coisas, a gente só pode entender assim, de alguma maneira,
questões nessa relação familiar já existiam, não foram tratadas, não foram vistas, né? E agora isso fica claro, isso fica revelado, né? Então, coisas veladas que foram reveladas. Essa é a questão do hiperconvívio, né? Você só conhece de fato uma pessoa quando você passa a conviver com ela. Né? Na dinâmica da vida é assim. Eu não conheço você, você não me conhece, nós nos conhecemos nos encontros que nós temos. Eu conheço o Marcelo, é assim que você aparece nos meus contatos, né? No meu celular, no meu WhatsApp, Marcelo da Camila. É assim que você aparece nos meus contatos, porque tem outro Marcelo. Eu tenho outro Marcelo. Esse Marcelo aqui é o Marcelo da Camila. Né? Então, assim, é o Marcelo da Camila, Marcelo da Igreja do Altar. Nós não nos conhecemos. A gente só vai se conhecer quando a gente vai para o convívio, para a intimidade. Né? E mesmo assim, o tempo é quem vai trazendo esse conhecimento. Né? E aí, quando a gente fala de 63 dias em um convívio extremo, você pode entender que antes haviam alguns escapes, antes haviam alguns momentos, né? Para dar uma equilibrada nisso. Né? Hoje, esses espaços não existem ou ficaram muito diminuídos. Associa-se a isso todos os estresses causados por esse isolamento. Questão financeira, né? As dificuldades que naturalmente vão surgindo. Né? Então, acrescenta tudo isso a esse convívio em extremo. Isso vai revelar a maneira como essa família trata dos problemas, trata dos conflitos. Né? Então, isso tem que ficar claro. Não é a quarentena, não é o isolamento que vai produzir esses problemas. A quarentena vai revelar esses problemas que já existiam e que talvez tenham se potencializado por conta desse hiperconvívio. Tá? Agora, é fato que consequências vão surgir, já estão surgindo, a gente já pode ver. E pastor, assim, nesse contexto que o senhor falou que não é a quarentena, né, o isolamento social que vai proporcionar isso, né? Não vai proporcionar uma separação ou até mesmo um conflito entre famílias, entre irmão e irmã, pai, filho. Essas questões estão sendo potencializadas pelo convívio, né, pela hiperconvivência que estamos tendo agora nesse momento de crise. Mas o senhor nos orienta para que possamos prevenir ou evitar esses tipos de conflitos, viver uma família de uma forma mais prazerosa, ter um convívio mais prazeroso, né? Ter uma rotina mais agradável, e tornar esse momento mais tranquilo, né? Momento que a gente está vivendo difícil, mas de uma forma, passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Sim. Primeiro, Marcelo, eu sempre digo assim, não jogue nada fora do que você está vivendo. Né? Nós temos um costume, por uma necessidade que nós temos de nos sentirmos sempre bem, buscarmos sempre o prazer, né? Tudo que gera um mal-estar, tudo que gera um incômodo, a gente tende a colocar de lado. Né? A gente quer amenizar os sintomas, quando não eliminar os sintomas, sem a gente parar para pensar, perceber o que é que está causando aqueles sintomas. Né? Então, assim, se eu estou com uma dor de cabeça, eu posso tomar um analgésico e aí, tranquilo, a minha dor de cabeça, eu quero isso, eu quero me aliviar dessa dor. Mas o que é que quero me livrar disso logo, né? Eu quero me livrar disso logo. Mas o que está gerando essa dor de cabeça? Então, eu tenho dito assim, porque nesse tempo tem aparecido muita ansiedade, tem aparecido muito medo, uma sensação de insegurança muito grande, né? E eu tenho dito assim, gente, não jogue nada fora. E aí, em relação à família, a mesma coisa, né? Não jogue nada fora, nenhum mal-estar, nenhum sintoma, nenhum desconforto, nenhum indício de desorganização. Né? Mesmo sendo uma crise imprevisível, essa crise ela pode vir
para nos ajudar a crescer. Ela pode ser usada para o crescimento da família. Então, quando eu digo não jogue nada fora, eu estou dizendo assim, fique atento para aquilo que vai aparecer no meio dessa família, porque isso que vai aparecer pode estar querendo dizer para essa família que existem questões para serem tratadas, existem questões para serem vistas. Né? E aí, de repente, no meio de uma coisa tão difícil, de um momento tão difícil, eu posso começar a resgatar justamente esse prazer de estar em família. Por exemplo, eu acho que algumas coisas que a gente precisa ficar muito atento, que podem contribuir para esse bem-estar da família e para esse tempo ser prazeroso. A primeira de todas as coisas, a questão do respeito ao outro. A questão do respeito ao outro no sentido de reconhecer os limites de cada um, de reconhecer o tempo de cada um, de reconhecer as necessidades de cada um. Eu já tenho falado em alguns encontros e algumas palestras que a gente, às vezes, a gente deve fazer um esforço dentro de casa para esquecer um pouco que o outro com quem eu convivo em casa, que faz parte da minha família, a gente precisa fazer um esforço para olhar para o outro e olhar o outro como um desconhecido. A gente precisa fazer esse esforço. Olhar para o marido e pensar assim, não conheço esse cara, olhar para a esposa e assim, não conheço essa mulher, ela é uma desconhecida. Porque os desconhecidos a gente trata bem. A gente trata mal os que são de dentro de casa. Não é assim? Os de fora você cumprimenta, o desconhecido você cumprimenta, você presta um favor, você quer ser agradável, você quer ser educado. Aí parece que a gente gasta fora a nossa cota de gentileza, delicadeza, educação. E aí quando você chega em casa, você está esgotado. E aí o íntimo, o do convívio, da família, você não usa com tanta gentileza, de tanta educação. Então eu tenho dito isso. A gente tenta fazer um esforço para olhar o seu parceiro, para olhar o seu filho como um desconhecido. Talvez, se você olhar como um desconhecido para essa pessoa, talvez você consiga estabelecer um melhor relacionamento. Porque a intimidade faz isso. A gente deixa de ser um pouco mais gentil, um pouco mais delicado. Esse respeito vai reconhecer o lugar do outro, o tempo do outro, a dinâmica do outro, porque cada um tem a sua dinâmica, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus limites. Então, se a gente conseguir aproveitar esse momento para olhar um pouco para como o outro funciona, ainda que seja um funcionamento muito diferente do meu, muito estranho ao meu, mas se eu olhar para o outro e conseguir entender como o outro funciona, quais as necessidades do outro, talvez a gente consiga ter um momento mais prazeroso. A gente pode pensar assim, como obter um tempo maior de prazer, um tempo mais longo de convívio e um convívio mais prazeroso. Eu acho que a gente nem precisa pensar muito nesse tempo tão longo. Se a gente conseguir observar as rotinas individuais, manter as rotinas individuais, a gente não precisa imaginar que a gente vai estar o tempo inteiro num grande convívio. Eu tenho as minhas coisas para fazer, a minha esposa tem as coisas dela para fazer, os filhos têm as coisas deles para serem feitas. Então, se cada um observar a sua rotina, esse tempo não é um tempo inteiro de convívio. Por isso é importante que a gente mantenha a nossa rotina. Quem estuda, vai estudar. Quem trabalha, vai trabalhar. Quem cuida da casa, vai cuidar da casa. Porque se cada um estiver envolvido com a sua rotina, quando nós nos encontrarmos, a gente se encontra para esse tempo em família mais prazeroso. Eu não posso achar que é um tempo em família que vai desde as 7 da manhã às 10 da noite. Não, porque das 7 da manhã às 10 da noite, coisas precisam ser feitas. Então, cada um vai encontrar o seu espaço aí. Aqui no chat, a Alminda, ela comentou justamente isso, que temos que respeitar o tempo do outro. E como o senhor falou, essa palavra aí de respeito, né, é muito importante, porque assim, como cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito de ser, sua personalidade.
Eu acredito que, às vezes, assim, a pessoa precisa respeitar até aquele momento que a pessoa não quer falar nada, né? Ela quer ter um momento dela, quer ter né, a sua individualidade, ela tem a sua característica, e é preciso respeitar esse momento. Assim, estamos vivendo 24 horas por dia com a pessoa, com nossos irmãos, né? Com a nossa família, com nossas esposas, com o nosso esposo, mas, assim, né, 24 horas também você conversando, você interagindo. Tem, de repente, aquele momento que a outra pessoa quer ter o momento dela, quer ter um espaço para ela, né? E isso acho que a gente tem que pensar também, pensando nessa questão de respeitar a mentalidade do outro, né? Para não ocorrer o que tem acontecido muito nesse período, que é o próprio relacionamento abusivo, gerando conflitos, até mesmo ofensas verbais com um com o outro, porque não entendem o espaço, não dão um espaço para o outro, não dão um tempo para o outro. Né? Sim. Isso traz a gente para uma outra dificuldade, Marcelo, na relação da família, né? Nós somos muito displicentes nesse sentido. Nós não prestamos muito atenção no outro. A gente convive, mas isso não quer dizer que eu estou atento ao outro. Né? Eu só posso respeitar o outro nas suas necessidades quando eu reconheço que necessidades são essas. E eu só reconheço que necessidades são essas quando eu presto atenção. Se eu não presto atenção, eu não sei do que o outro precisa. Se eu não sei do que o outro precisa, eu não posso respeitar. Né? Então, por exemplo, vamos voltar à questão da fala, né? É sempre assim, dentro de uma família. Um tem muita necessidade de falar e o outro tem mais necessidade de silenciar. Se eu não conseguir entender qual é a necessidade do meu parceiro, do membro da minha família, né? Talvez eu exija dele uma coisa que não seja possível para ele me dar naquele momento. E não consigo dar a ele aquilo que lhe é necessário, aquilo que lhe é desejado. Né? Então, isso nos remete a uma dificuldade que a gente tem na relação de reconhecer a necessidade do outro. Eu tenho certeza que muitos dos nossos problemas em família seriam resolvidos ou diminuídos se a gente ficasse mais atento à necessidade do outro. Por quê? Eu quero sempre ser muito atendido nas minhas necessidades. Eu quero que o outro me atenda, eu quero que o outro olhe para mim, mas eu tenho uma dificuldade imensa de olhar para o outro e atender ao outro nas necessidades dele. É verdade. Aí, meu amigo, a confusão não acerta, né? É verdade. E, pastor, uma coisa que eu estava lembrando aqui é que muitas famílias, né? Isso já vem antes, né? Antes da pandemia, a crescente utilização de redes sociais, internet, meios eletrônicos, e eles até são, de uma forma assim, falando, eles, antigamente o pessoal botava assim, eles como aparelhos, recursos tóxicos, né, para um relacionamento familiar, atrapalhava, usando eles em excesso. Mas hoje em dia a gente vê que todo mundo está praticamente usando isso, né? É bastante a utilização de internet, celular, meios eletrônicos, televisão. O que isso pode proporcionar ou gerar de forma negativa para a família? Porque, assim, eu me preocupo nas famílias que estão confinadas, mas estão confinadas na mesma casa, mas a mente delas não estão em sincronia, não estão sincronizadas, né, ao mesmo tempo, porque uma está no celular, lá no quarto, outra está na sala vendo televisão, e isso, como o senhor falou, são problemas antigos que estão sendo potencializados agora, neste momento. Né? Exato, sim. Eu acho que a gente poderia definir essa questão, Marcelo, assim, da mídia, né? Da tecnologia de um modo geral, das mídias, como hoje, né? Como um mal necessário. Né?
Nem acho que seja mal, depende da maneira como você usa, sempre, né? Mas hoje não tem nem discussão, né? Hoje, se isso é um mal, hoje é um mal necessário, porque hoje você está trabalhando de casa e você precisa do computador, do smartphone, enfim, né? Então, e também tem a questão do entretenimento, né? Isso em todos os países onde a pandemia explodiu, como no Brasil, né? Uma das estratégias dos governos foi oferecer, até de modo gratuito, de modo menos custoso, a questão do entretenimento via televisão. Por isso esse excesso de lives que a gente está tendo aí, canais de TV a cabo que eram fechados, que foram colocados à disposição em aberto, enfim, isso faz parte de uma estratégia do governo para amenizar esse momento, né? Então, hoje é um mal necessário, porque fala de trabalho, porque fala de entretenimento, porque fala de comunicação, né? Fala de uma aproximação em tempo de afastamento, de distanciamento, é um mal necessário. Eu acho que a questão para a gente pensar na interferência disso na vivência familiar, o prejuízo disso na vivência familiar, eu acho que passam por 3 perguntas. Para mim, se você conseguir responder com honestidade, acho que você consegue o equilíbrio aí, né? O que se vê, o quanto se vê e como se vê. Ponto. O que se vê? O que você está vendo? O que você está lendo? O que você está assistindo? O que você está olhando? Essa é a primeira pergunta. Se você conseguir responder essa pergunta e a sua resposta apontar para um material, um conteúdo saudável daquilo que você está acessando, daquilo que você está vendo, nenhum problema, né? Acho que nós falamos aqui em algum momento, numa live nossa, né? Aquela coisa de você assistir todos os telejornais do dia e se entupir de notícia. Você não precisa disso, né? Assistiu já assistiu tudo. Então, o que se vê? Segunda pergunta que a gente deve responder com honestidade é o quanto se vê. Você não precisa ficar desde a manhã até a noite diante da televisão, diante do computador, diante do celular. Você não precisa disso, né? Então, se você conseguir responder a essa pergunta, quanto eu estou usando esses recursos? Todo o tempo que eu uso é necessário? Então, o que se vê? Quanto se vê? E a terceira pergunta é como se vê? Aí a gente vai para a questão da família, né? Isso pode ser a mídia de um modo geral, né? Pode ser um elemento que promova o individualismo dentro da família, cada um no seu quarto, assistindo a sua televisão, acessando o seu smartphone, ou isso pode ser um elemento agregador. Por que a gente não pode assistir um filme juntos? Por que a gente não pode assistir um programa juntos? Por que a gente não pode conversar sobre alguma coisa que a gente está vendo? Então a questão não está na mídia. A questão está em como eu vou usar essa mídia. Se você responder essas 3 perguntas, eu acho que você consegue usar esse recurso para benefício da família. O que vê, quanto de tempo se gasta e como que você vê. Acho que isso transforma esse mal necessário em um bem possível para a família. Perfeito, pastor, concordo plenamente. Sim. Aqui a Michele Borges, ela comentou aqui que tem aprendido muito neste momento de confinamento e que tem exercitado a leitura do corpo e do silêncio da família dela, né? Nesse momento. Sim. Uma outra coisa interessante aqui que a gente falou também, que e quando é uma pergunta, né? E quando o marido não gosta de conversar contigo, né? Com ela, mas conversa com os amigos no Zap, o que fazer aí? Então, veja como que esse tempo de quarentena revela questões, né? revela questões dessa família. Isso não é um problema da quarentena, né? Isso é uma questão do casal, né? Assim, por que o meu esposo prefere conversar mais com os amigos no WhatsApp do que comigo? A gente está falando de um tema, comunicação. Né? Assim, esse momento vai revelar a qualidade da comunicação em família. Né? A qualidade da comunicação em família. Quanto à questão da observação da Michele, né? Assim, eu acho que isso é muito rico, né? Você observar esse silêncio da família, você observar a dinâmica da família. Eu tenho dito, Marcelo, que ao final
da pandemia ou da quarentena, né? Quando esse negócio terminar, ou pelo menos esse distanciamento for flexibilizado, a gente está falando de síndrome, né? De desorganização. Há duas possibilidades para nós sairmos dessa crise, né? Dessa síndrome, enfim. Algumas famílias, de fato, vão sair com muitas questões, com muitos problemas, aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? Algumas famílias vão passar pela violência, pelo abuso, algumas vão para a separação, não tenho dúvida disso, né? Mas muitas famílias vão sair fortalecidas. Muitas famílias vão lembrar desse tempo como um tempo bom que nós vivemos em família. Né? Eu tenho falado também muito sobre isso, que aí a gente vai perceber aquelas famílias que nós chamamos de famílias funcionais e aquelas que nós chamamos de famílias disfuncionais. As famílias que funcionam bem, as famílias funcionais, de alguma maneira, mesmo com todo o sofrimento, com toda a dor, vão curtir esse momento, vão olhar para esse momento e vão conseguir tirar alguma coisa boa desse momento. As famílias disfuncionais, que já não funcionavam, não é que não passaram a funcionar agora, não, já não funcionavam, elas vão sofrer muito e aí as consequências podem ser graves mais adiante. Né? E, pastor, assim, biblicamente falando, é um questionamento meu mesmo, assim. Sim. O que a Bíblia pode nos orientar em relação a essa síndrome de hiperconvivência? Será que existe algum, não talvez um exemplo bíblico específico e voltado totalmente para isso, mas será que existe algo que a gente possa tirar de ensinamento bíblico para que a gente possa ter uma convivência mais saudável nesse período? Sim, com certeza sim, Marcelo, porque a Bíblia é rica em nos orientar em termos de relacionamentos interpessoais. Não faltam orientações, não falta direcionamento nesse sentido. Né? A Bíblia nos ensina a nos relacionarmos uns com os outros, no âmbito da vida social, no âmbito da comunidade cristã, da vida na igreja. Né? A Bíblia nos ensina a nos relacionarmos em família. Né? A Bíblia é muito clara nesse sentido. Né? Que é o nosso tema, né? Questão do convívio familiar. Claro que a Bíblia não vai usar essa expressão. Síndrome da hiperconvivência é uma expressão única do ano 2020, do século XXI, ponto. Né? Isso nunca houve na história. Inédito, pelo menos não dentro desse contexto que a gente está vivendo. Né? Mas é claro que a Bíblia nos ensina, nos orienta, nos instrui em relação à questão do convívio, né? A questão dos relacionamentos interpessoais, principalmente do relacionamento em família. Eu resumiria trazendo uma ideia bíblica, uma orientação bíblica, né? Mas articulando também com uma técnica ou um princípio teórico que nós utilizamos na psicologia, pelo menos dentro da minha abordagem. Pensando sobre esse assunto, assim, eu sempre me remeto à orientação de Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, quando ele fala da questão do tempo para todas as coisas. Né? Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. E ele começa a descrever, né, há tempo para tudo. Né? E uma das coisas que ele coloca, está no verso 5, na parte B, ele diz: há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar, de afastar-se de abraçar. A nova versão internacional, que eu gosto muito e sempre estou visitando lá, para comparar os textos, ela tem uma tradução um pouquinho diferente que eu também acho muito interessante. Ela diz que há tempo de abraçar e tempo de se conter. Eu acho essa ideia muito legal, né? Que ela traduz bem a ideia do texto. Há um tempo de você abraçar, porque fala do aproximar, e há um tempo de você se conter, deixar de abraçar. Né? Essa dinâmica que as escrituras apresentam para a gente, né? Assim, o que Salomão está querendo dizer com esse negócio? Né? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
essa dinâmica é uma dinâmica saudável para a família. É o tempo, é o movimento do aproximar-se e do afastar-se. É o tempo do estar perto e é o tempo do distanciar-se. Quando você está muito perto, quando você está muito junto, você não consegue ver algumas coisas. Então, por isso que é preciso, às vezes, esse afastar-se, né? Na psicologia, a gente traduz isso numa linguagem técnica. Eu estou adiantando porque eu sei que o nosso horário já vai fechando, né? A gente chama de uma relação eu-tu, eu-isso. E é quando a gente consegue fazer esse movimento numa relação eu-tu, numa relação eu-isso, que a gente experimenta uma relação familiar, um convívio mais saudável. O que é o eu-tu, o eu-isso? O eu-tu, o pronome aponta para isso, assim, é proximidade. Eu-tu, é como se eu estivesse muito perto de você. Eu e você, eu-tu aqui, bem pertinho. Quando eu falo do eu-isso, é como se eu me afastasse e dissesse assim, eu aqui e isso lá. Dá para você perceber esse movimento de afastamento? Verdade. Eu preciso estar perto, mas eu preciso me afastar. Porque tem algumas coisas que eu só consigo perceber quando eu faço esse afastamento. Por isso, é muito importante, às vezes, a ajuda de um conselheiro, a ajuda do pastor enquanto aconselhador, a ajuda de um terapeuta. É a pessoa que está de fora da relação que vai conseguir olhar para o isso. Porque quem está dentro de casa só olha o tu. Não olha o isso. Mas eu preciso aprender, mesmo sem a ajuda de alguém de fora, eu preciso aprender na minha relação em casa, eu preciso aprender em algum momento a me afastar e dizer assim, deixa eu entender o que está acontecendo nessa história aqui. Deixa eu me afastar, porque eu estou muito envolvido emocionalmente aqui, deixa eu me afastar um pouco para eu tentar entender o que está acontecendo aqui. E aí, já que a gente está falando de Bíblia, né, tem um exemplo na Bíblia que eu acho muito rico para a gente pensar nisso. O exemplo, não é um exemplo de uma família, de um casal, marido e mulher, mas o exemplo de dois familiares que é Abraão e Ló, sobrinho, né, tio, sobrinho, Gênesis capítulo 13, verso 1 ao verso 9. Depois confere lá porque eu acho muito rico. Quando Abraão sai para aquela missão que ele recebeu de Deus, né, e Ló vai junto com ele, e aí os dois enriquecem muito. E aí quando chega no capítulo 13, o texto diz que houve contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Eles tinham muitos bens, eles tinham muitas fazendas, tinham muito gado, enriqueceram, e aí começou a haver problema entre os pastores de um com os pastores de outro. Aí Abraão chama Ló e diz assim, Ló, não é legal isso, porque a gente é parente, porque a gente é família, e assim não vai dar para a gente viver nessa confusão. Então, a gente precisa se afastar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso não fala necessariamente de separação. Não, eles continuaram sendo família. Depois, Abraão, inclusive, intercede por Ló, que estava lá na cidade de Sodoma, morando lá. Abraão intercede ao Senhor pela família do sobrinho. Então, assim, isso não fala de separação. Isso fala de reconhecimento de limites. Eu preciso dar espaço para o outro. Eu preciso que o outro me dê espaço. Ló cresceu tanto, Abraão cresceu tanto, materialmente falando, que isso foi um problema. Faltou espaço. A gente, às vezes, na vida familiar, a gente fica com o nosso ego tão inflado, a gente cresce tanto no orgulho, na vaidade, que começa a encurralar o outro no canto. É verdade. E aí, começa a haver problema. Então, assim, eu preciso me recolher um pouco, eu preciso me afastar um pouco, eu preciso dar espaço para o outro. Quando a gente não consegue reconhecer esses limites, a gente fica muito, como o pessoal diz, né? Junto e misturado. Junto e misturado não dá certo. A gente deve estar junto, mas misturado não. Porque se eu me misturo, eu me perco nessa relação com o outro. E talvez leve o outro a se perder. Então vamos nos juntar? Mas olha só, daqui a pouco vamos nos afastar um pouquinho, Não vamos ficar muito misturado, não. Essa família simbiótica,
que um se embola com o outro, que um ocupa o espaço do outro. Não, é preciso reconhecer qual é o espaço do outro. A gente às vezes anda, né? Você pega uma condução e tal, e aí tem lá 2 assentos, né? E você senta lá no seu lugarzinho, tal. Às vezes tem, né, o braço da poltrona no meio dividindo, que é o espaço de quem. E de repente chega alguém muito espaçoso, né? Senta do seu lado, invade o seu espaço, né? Coloca o braço lá, você, opa, peraí, esse espaço aqui é meu. Não ficou confortável. Né? Não ficou confortável, você está invadindo o meu espaço. Vamos respeitar aqui os limites? Família é assim. Né? Existem fronteiras de contato que precisam ser respeitadas. Então, quando eu olho para esse exemplo da família de Abraão, eu percebo isso. Né? A gente, às vezes, fica muito grande dentro de casa. A gente cresce muito e cresce sem respeitar o espaço do outro. Aí vai acontecer o que Abraão disse, não está legal, cara. Se não é para a gente viver em confusão, um brigando com o outro, né? É para cada um ter o seu espaço, é para cada um ter os seus limites. Né? E esse tempo, eu acho que é um tempo de muito desafio para a gente aprender isso. Por isso que eu falei. Alguns podem até ter algum tipo de prejuízo, algum tipo de problema, sofrer alguma dor, mas quem souber se ajustar como família, ficar atento ao que a família está querendo dizer, vai sair desse tempo muito amadurecido, muito fortalecido nos relacionamentos familiares. Eu creio nisso, acredito nisso. Por isso que eu acho muito importante tratar desse tema, desses assuntos. Obrigado, pastor. Perfeita a colocação. Nos ajudou muito esta noite para que possamos aí enfrentar esse desafio, né, de tornar de uma forma mais equilibrada o nosso relacionamento, não é, familiar. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, a sua família, o seu ministério. O pessoal está pedindo aqui a segunda parte semana que vem. Vamos ver aí com o senhor, vamos estudar aí a agenda do senhor para ver se é possível. Tá certo. Mas muito legal, o pessoal está interagindo bastante aqui, falando dando vários comentários, interagindo um com o outro. Muito boa a participação do pessoal. Pessoal, a gente está acabando aqui a nossa live, infelizmente. Mas muito obrigado pela participação de todos, né? Nos encontramos no sábado que vem, na próxima live dos nossos Bravos. Né? Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Com certeza, pode contar aí conosco, né? E provavelmente a gente vai ter outras conversas, outros bate-papos aí, porque esses bate-papos estão nos tornando pessoas mais compreendendo mais esse cenário, né? E entendendo que podemos ser uns servos de Deus melhores nesse momento de pandemia. Tá bom? Amém. Um abraço, Amém. pastor. Fique com Deus. Outro. Obrigado pelo convite. Fique com Deus. Deus te abençoe. Forte abraço.